Super, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o nosso canal, Negócio Seguro, para te falar um pouquinho mais sobre negócios no mercado de seguros. Obrigado por estar assistindo e hoje o tema do nosso negócio é como contornar objeções de forma eficaz. Então, primeiro a gente tem que entender o que são objeções. Quando a gente fala objeções, tem muito vendedor, tem muito corretor de seguros que acha que o cliente está começando a ficar chato. E aí que entra o problema. Se você acha que o cliente está começando a ficar chato porque ele está te dando algumas objeções, talvez você tenha que examinar um pouco da sua mentalidade. Objeções, na minha opinião e no que eu acredito de vendas, é um momento que o cliente realmente te mostra que está interessado em fechar um negócio com você, está interessado naquele negócio, porém ele ainda tem algumas dúvidas. Ainda não alinhou muito bem com o que ele quer, ou às vezes não está claro o suficiente do que você está vendendo, o que você chegou para ele para ofertar, quais são as coberturas que tem ali no seguro, enfim, alguma falta de alinhamento no que foi apresentado com o que a pessoa, o cliente, quer de fato. E aí surgem as objeções. Então, primeira coisa que eu queria te falar é que agradeça se o seu cliente está te dando objeções, porque é nesse momento que ele está te demonstrando que quer realmente comprar de você. O cliente que não te dá objeções, que não traz objeções para que você possa contorná-las e simplesmente sai e fala que vai pensar e vai fechar em outro lugar ou não fecha o negócio, é esse aí que é o problema. Agora, o cliente que externaliza as objeções dele e traz para você para entrar ali em uma negociação com você, que negociação nada mais é do que alinhar os pontos que aconteceram ali no processo de vendas e na apresentação da proposta. E aí sim a gente alinhar através de uma negociação e contornar as objeções para que o cliente entenda que aquilo que você está apresentando é realmente o que ele precisa, quer e talvez ele esteja com uma opinião equivocada. Então, primeira coisa, entenda isso, mude um pouquinho sua mentalidade, o seu mindset, para que você possa entender que objeções são boas. Então, como eu vou contornar essas objeções? Contornar objeções não é mentir, não é falar uma coisa que não existe. Primeiro vamos falar o que não é. Não é influenciar o cliente para fazer algo que ele não queira. Ao contrário, como eu disse, objeções muitas das vezes são coisas que tem no produto e o cliente não enxergou, ou que ele quer e que você às vezes não colocou. Então, contornar objeções de maneira eficaz é alinhar isso para o mesmo objetivo, para os dois terem o mesmo objetivo. E primeiro você tem que entender quantas objeções são. Você tem que saber de fato todas as objeções. No momento ali no final do processo de venda, você tem que se certificar que o cliente está saindo da negociação com você com todas as objeções externalizadas. Então é importante você perguntar sempre para o cliente se faz sentido, se tem alguma dúvida, se você pode ajudar em alguma coisa, se o produto está de fato claro para ele, se o seguro está de fato claro para ele, se ele tem alguma coisa no seguro que ele gostaria de melhorar, se ele se imagina com aquele seguro, daquele jeito que você fez. Todas essas perguntas aqui que eu fiz, essas perguntas diretas mesmo, para o cliente, fazem com que ele externalize objeções. Até quando ele fala que vai pensar, é uma objeção. Olha, eu vou pensar. Lembra lá o que é contornar a objeção de forma eficaz? Que é alinhar a sua visão com a visão do cliente, entender o que está passando na cabeça dele depois que você passou por todo o processo de venda e entregou uma proposta para ele, um seguro ideal, e aí é a hora de recomeçar como se fosse um novo levantamento de necessidade. Então você tem que entender por que ele vai pensar. Então comece de novo as perguntas, comece de novo a fazer ali mais um levantamento, dessa vez agora não um levantamento de necessidades, e sim um levantamento de objeções. Vai pensar sobre o quê? É sobre o preço. Por que você tem que pensar sobre o preço? O que não faz sentido no preço para você? O que você achou desse preço? Não, eu estou achando esse preço caro. E aí entra aquela clássica, Você está achando ele caro em relação ao quê? Em relação ao valor do veículo. Então você começa a enxergar de fato quais são as objeções do cliente e quantas são. E aí entra uma terceira sacada. Você tem que entender especificamente a objeção de fato do cliente, certo? Já aconteceu casos comigo aqui fechando seguro que eu entrei nessa mesma linha. E o cliente, eu vou pensar, tem que pensar especificamente sobre o quê, tem que pensar sobre o preço, se vai caber no meu bolso. Eu perguntando para ele o que de fato não cabe no seu bolso.
E aí ele falou o seguinte, as parcelas para mim são até interessantes, porém eu não sei se a data vai ser uma data legal para que eu feche esse seguro. Eu falei assim, qual que é a data então que seria adequada para você, para dentro do seu fluxo de caixa? Ele, olha, você está fazendo aqui para mim para o dia 5 de cada mês, se você colocar para mim para o dia 12 de cada mês, eu consigo me adequar no meu fluxo de caixa. E aí eu virar perguntas novamente, né? Então, se eu fechar com você no dia 12 de cada mês, está fechado? Aí o cliente, não, se fechar no dia 12 de cada mês, está fechado sim. Então, está fechado, porque eu consigo colocar para você todo dia 12. Beleza? Aperta a mão e fecha. Nesse momento, quando ele vem para mim e fala que tem que pensar até eu entender que a data do pagamento, olha só como é que a gente vai aprofundando para entender especificamente a objeção. Então, não só entender quantas objeções, quais são as objeções, né, externalizando ali, começando lá da ponta, né, do vou pensar, até ir profundamente, entendendo especificamente qual que é a objeção, cada objeção, para que você possa daí alinhar a sua visão, contornar essa objeção com uma solução. Contornar objeções de forma eficaz nada mais é do que trazer solução para cada problema que o cliente apresentar no momento da negociação. Você te apresentar um problema, você apresentou a solução. Contornar, então, objeções é de fato vender. Porque vender é de fato você trazer solução para o cliente desde o princípio. Você aborda ele, cria um rapport, passa por um processo de levantamento de necessidades, um processo de venda, para trazer para ele uma solução. Naquele momento ele quer ter certeza que aquela solução vai resolver os problemas dele. E aí entra as objeções, e a objeção é quase que um novo tipo de venda. Por isso que você entra na sua negociação, e aí ele quer ter certeza que aquilo ali vai resolver o problema dele. Toda vez que ele trouxer um problema para você, uma dúvida para você, você traz uma solução até alinhar 100% de fato, para que daí ele feche o negócio com você e vocês dois saiam ganhando. Um bom negócio é quando duas pessoas ganham, tá? É um ganha-ganha. Então fica aí a dica para vocês como contornar objeções de forma eficaz. Obrigado por assistir o canal, se inscreva no canal, que tem bastante conteúdo legal aí, tá? Nos procure lá no Instagram, na @rede.rsap, na descrição do vídeo aqui tem link também para você entrar em contato, caso você queira ser um franqueado. Esse ano de 2023 a gente está só com mais 30 vagas para franqueados aqui da Rede RSAP, então se você tem interesse, entre em contato aí com a nossa equipe que a gente vai ter o prazer de conversar com você. Forte abraço, obrigado pelo tempo, até a próxima.